1 Samuel, capítulo 19. Saul contou a seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais a sua intenção de levar Davi à morte. Ora, Jonatas, filho de Saul, nutria grande amizade por Davi, e advertiu a Davi dizendo: Meu pai busca tua morte. Fica, portanto, de sobreaviso amanhã de manhã, procura o teu refúgio e esconde-te. Eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo em que estiveres, e não intercederei por ti junto a meu pai. Saberei sobre o que ele planeja e depois te informarei. Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul e aconselhou: Não peque o rei contra o teu servo Davi, porque nenhuma falta cometeu contra ti. Pelo contrário, tudo o que tem realizado tem sido de grande vantagem para ti. Ele arriscou a sua própria vida, matou aquele enorme filisteu e o Senhor Yahvé deu a todo Israel uma grande vitória. Tu o viste e te alegraste. Por que haverias de cometer tamanho erro, derramando o sangue de um inocente, cometendo o pecado de levar Davi à morte sem motivo? Então Saul atendeu ao pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe comunicou as boas notícias. Aí o levou a Saul, e Davi continuou a servir o rei como de costume. Entretanto, uma nova guerra interrompeu contra os filisteus. Davi prontamente os atacou e derrotou de forma tão devastadora que todos eles fugiram atônitos. Ora, um espírito maligno mandado segundo a vontade do Senhor dominou Saul quando ele estava assentado em sua casa e assegurava firme em sua lança a mão enquanto ouvia Davi que dedilhava sua harpa. Num dado momento, Saul procurou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança ficou encravada na parede. E Davi conseguiu sair correndo e fugiu de Saul. Naquela mesma noite, contudo, Saul enviou alguns homens à casa de Davi com o objetivo de vigiar sua casa e matá-lo, ao raiar do dia. Contudo, Mical, a esposa de Davi, lhe deu este conselho: Se não escapas esta noite, amanhã serás um homem morto. Mical fez Davi descer pela janela e ele saiu correndo, e uma vez mais conseguiu fugir das mãos de Saul. Mical apanhou o terafim, um ídolo protetor do lar, segundo cria a sua família, e o deitou na cama. Pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Assim que chegaram os mensageiros que Saul havia mandado para prenderem Davi, Mical lhes comunicou: ele está doente. Mas Saul insistiu em sua decisão e fez com que seus homens voltassem à casa de Davi e recomendou-lhes: Trazei-mo, ainda que sobre sua própria cama, a fim de que eu mesma ponha um fim à sua vida. Quando, porém, os homens invadiram a casa do ídolo do clã de Mical, estava na cama e na cabeceira encontraram a colcha de pele de cabra. Então Saul interrogou Mical: Por que me traíste e deixaste fugir e escapar o meu inimigo? Mical alegou a seu pai Saul: Ele me ameaçou dizendo que me mataria se não o deixasse fugir. Davi tinha, pois, fugido e escapou. Foi ter com Samuel em Ramá e lhe contou detalhadamente tudo o que Saul lhe tinha feito e tentado fazer. Ele e Samuel refugiaram-se em Naiote, casa dos profetas, onde passaram a morar. Então foram dizê-lo a Saul: Descobrimos que Davi está vivendo na casa dos profetas em Ramá. Então imediatamente Saul enviou alguns homens para capturá-lo. No entanto, quando observaram o grupo de profetas profetizando dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e apoderou-se de cada um deles, e também experimentaram a mesma visão profética. Logo Saul foi informado do que ocorrera e apressou-se em mandar outros mensageiros, os quais da mesma maneira entraram em êxtase.
Em seguida, Saul mandou um terceiro grupo e também estes foram tomados por aquele transe profético. Finalmente, Saul decidiu ir pessoalmente a Ramá, chegando ao grande poço da cidade que se chamava Seco. Indagou onde poderia encontrar Samuel e Davi. E lhe informaram que eles estavam nas celas na casa dos profetas em Ramá. Aconteceu que, enquanto se dirigia para lá, o Espírito de Deus também o dominou, e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar a Naiote, a casa dos profetas em Ramá. Ao chegar, despojou-se de suas vestes e profetizou sob o mesmo arrebatamento dos profetas na presença de Samuel. E caído ficou nu durante aquele dia e aquela noite. Por esse motivo, se costuma dizer: está Saul também contado entre os profetas?